Está no ar o Ibiúna Cast, o primeiro podcast da cidade de Ibiúna. Episódio 43. Show de bola, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando. Belezura, hein, Fran? Belezura. O que você me fala da noite de hoje aqui na cidade de Ibiúna? Eu falo que é uma noite enganosa. Porque eu achei que tava frio e na verdade tá calor. Tá Agora mó tô passando calorão calor, mas tudo bem. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Obrigado a todos os os nossos patrocinadores. Muito obrigada. Todos os nossos patrocinadores. Hoje fui lá na oficina do corte. Tenho um talento hoje. Tirei a sobrancelha, tô. E eu amanhã cedinho vou lá na Lili também. Show de bola, hein? Bom demais, hein? Muito bom. Isso aí, sem delongas, vamos apresentar o nosso super convidado da noite. Bora. Com vocês, então, Douglas Casaburi. Aí, galera, obrigado pelo convite aí. Satisfação tá aqui com vocês pra gente bater um papo legal aí. Show de bola. Obrigado pela presença. A gente que agradece por ter aceitado o convite. Vou comentar com o pessoal. Conheci o Douglas Casaburi aqui nesse espaço mesmo, em um outro podcast, que é o Café e Saúde. A gente gostou muito do conteúdo. A gente precisa levar o Douglas lá no Ibiúna Cast. E legal, que bom que você tá aqui. Pra gente começar, né? Se apresente aí pra galera que não te conhece. Bom, eu sou o Douglas Casaburi aí, fisioterapeuta desde 2018. Sempre atuei aqui em Ibiúna, hoje eu atuo na área hospitalar, mas comecei com Pilates, trabalhando com Pilates, e sem querer eu caí na área hospitalar e me apaixonei, e hoje não quero sair mais. É uma rotina totalmente diferente. Então, para balancear, eu vivo aí o Pilates, estou no hospital, atendo algumas casas e para entrar tudo em equilíbrio aí, mas eu gosto muito de trabalhar no hospital. Tiquem de um, tiquem de outro. Faz de tudo, um pouquinho de cada coisa. Ué. E, cara, você trabalha no Hospital de Ibiúna. De Ibiúna, e durante a pandemia trabalhei em outros hospitais, trabalhei em Votorantim, fiquei 8 meses trabalhando na UTI da Santa Casa de São Roque, onde também tive uma experiência assim, incrível durante a pandemia. Mas aqui em Ibiúna eu atuo desde 2019 no hospital, estou até hoje aqui. Ah, que legal. E você faz Pilates também? Como que você trabalha em alguma outra clínica? Eu atendo na clínica Fisiolife, onde eu trabalho com Pilates, até também a fisioterapia convencional, eu atendo os pacientes lá. E também atendo a casa, né? Quando o paciente fica difícil se deslocar, eu vou até a casa e levo toda a aparelhagem, consigo fazer o mesmo atendimento na casa. Nossa, que legal. Aí na casa você faz a fisioterapia... Não é Pilates daí, né? Fisioterapia... Até consigo usar alguns exercícios do Pilates, mas depende muito do caso. Se é uma reabilitação pós-AVC, mas ser fisioterapeuta é uma coisa simples até, não precisa de tanta coisa. O que eu mais uso é um bastão. É um bastão pequeno que eu consigo fazer inúmeros exercícios com o paciente. Algum paciente outro que está com movimento comprometido, eu acabo usando uma corrente elétrica ali para voltar ao movimento, mas... Que é os choquinhos. Também. Você desculpa a ignorância, eu comentei com você. Aqueles choquinhos que o pessoal... Tem dois tipos. O famoso choquinho que todo mundo conhece, que muita gente acha que é milagroso, mas não... Cara, eu trabalhei numa clínica de idosos, né? Aí tinha um senhor... que ele fazia físio, ele falou, eu quero um choquinho, só isso que me resolve, eu quero um choquinho. Ele foi reclamar e quase foi embora da clínica, porque a fisioterapeuta não queria dar um choquinho nele. Os idosos adoram choquinho. Que tem um choquinho que a gente usa para inibir um pouquinho a dor, e tem um outro choquinho que é para estimular o movimento muscular, aí chama FES. Aí, exemplo, você tá com um problema na mão e não tá conseguindo mexer os dedos. A gente instala ele para conseguir voltar esse movimento, dá estimular um chocão o movimento. E dá um... Isso, durante eu controlo e aí o movimento vai de acordo com o que eu deixar programado. Eu vi também nos stories da Fisiolife essa semana que usam até um negócio assim pra cicatrizar, né? Isso. Laser, um negócio. Tava tipo uma mão assim bem machucada e aí estavam passando lá. Tem. Hoje em dia tem muita técnica, muita. Tem ultrassom aí pra tendinite, essas coisas. Tem muita técnica e muito aparelho chegando novo no mercado. Vamos aproveitar que a gente tá nesse assunto de Pilates, que acabaram de mandar uma pergunta no direct. Eu vou fazer essa porque senão depois ela fica pra trás. Gostaria de saber se quem tem labirintite pode fazer Pilates. Pode, deve. Pilates não tem contraindicação. Contraindicação seria você estar fraturado, no momento de mobilização você não vai conseguir fazer.
Mas não tem contraindicações, né? Então a gente vai adaptar. Se a pessoa estiver no momento de crise, muitos exercícios não vai conseguir fazer, mas não é contraindicado fazer. Desde que a pessoa trate a labirintite, esteja certinho, não tem problema nenhum. Mas agora, entrando já nesse assunto, então, de Pilates, o cara que faz Pilates hoje tem dois, eu até a grosso modo, a gente conhece dois modelos, que é o cara lá se reabilitar e o cara fazer, tipo, como se fosse uma academia, sei lá, né? Sim. E o Pilates, ele serve para questão física, para questão, como que eu posso falar, Fran? Questão de ficar bem com o corpo, assim, sabe? Bem-estar? Bem-estar, como que é? Hipertrofia não, né? Não é o foco. Assim, o Pilates, a gente consegue definição muscular, mas hipertrofia não é o foco, que a gente não consegue usar altas cargas. Mas se você pegar as pessoas que trabalham Pilates há muito tempo, que praticam Pilates, você vai ver que eles são rasgados, sim. Porque você usa muito o abdômen o tempo inteiro. Então, de tanto você fazer força de abdômen, você vai rasgar uma hora. Então, assim, você vai ficar desenhado, o músculo vai desenhar. Então, assim, eu hoje uso mais o Pilates, eu consigo encaixar nos meus atendimentos. Então, trabalho bastante com o pessoal da corrida, que é mais a prevenção. Eu gosto muito de trabalhar prevenção de lesão. Tipo assim, não precisa você chegar para mim lá todo machucado para fazer o Pilates. Não, eu gosto de atuar também na prevenção. Então, esses atletas de corrida me procuram, então eu uso o Pilates para trabalhar prevenção com eles, alongamento, fortalecimento. Então, entendi. Tem pacientes que estão comigo aí já há uns 3 anos já trabalhando prevenção de lesão. Entendi. Que legal. Então você não precisa estar capa da gaita para poder procurar. Não. E o Pilates, ele linka alguma coisa com a fisioterapia ou não? Sim. Ele tem algum movimento, algum tipo de exercício que é igual? Não chega a ser igual, mas é a mesma ideia. A gente, exemplo, você vai fazer um exercício num aparelho da academia. No Pilates vai ser um pouquinho diferente, mas o movimento vai ser o mesmo. Só que o Pilates tem os aparelhos específicos, não são tantos, mas nesses aparelhos a gente consegue ficar 1 hora em cada aparelho, só nesse aparelho, vários tipos de exercício. E não é igual, o diferente da academia, a gente não faz séries, a gente faz uma série de 10 repetições e vai trocar o exercício. Então, numa aula de Pilates, você vai trabalhar aí mais de 20 tipos de exercícios. E o Pilates, ele sempre é acompanhado, porque eu nunca fiz Pilates, mas eu já fiz academia. Academia, você vai lá, se você já tem certa experiência, sim, você faz e treina sozinho de boa. O Pilates você faz sozinho ou tem que ser acompanhado pelo profissional? O tempo inteiro acompanhado. O tempo todo acompanhado? O tempo inteiro. Então, assim, por isso que a gente não coloca tantos alunos ao mesmo tempo. Por isso que é mais caro também, né? Sim. Então, a gente vai dar total atenção, porque eu preciso corrigir movimento. Então, se chega com uma dor, talvez um movimento errado que você faça vai piorar a sua dor. Então, tem que ter atenção ali, tem exercício que tem que ficar corrigindo. Então, o tempo inteiro vai estar acompanhado com o fisioterapeuta. Isso também é um diferencial. Então, o pessoal fala, mas eu não sei fazer, eu vou ficar sozinho. Não, vai estar acompanhado em todas as aulas. Mesmo que você faça 10 anos de Pilates, você ainda toda a aula está acompanhada. Interessante, né? Legal. E o Pilates, ele tem 1 hora ou 50 minutos? Como é que funciona? 1 hora. 1 hora. Sempre vai ser 1 hora? Sempre 1 hora, do início ao fim fazendo exercício. Entendi. Não tem aquela enrolação, tipo, você vai parar para descansar. O seu descanso é só o tempo de eu explicar o próximo exercício. Então é muito legal. Não é o pessoal falar, mas não tem graça, não. E não tem pessoas que falam assim, não aguento, quero parar, meia hora, já deu. Tem. Que tem exercício que dói, né? Você tá alongando uma pessoa que tá toda encurtada, ela toda travada, assim, de nunca ter alongado. Então, a hora que começa a esticar, tem pessoa que quer parar, mas depois vai soltando. Você chega no início da aula com o corpo bem duro e você vai ver que durante a aula já vai soltando. O Pilates é legal por isso. Legal. Mas eu acho que, assim, a grosso modo, pra gente que não conhece, Pilates tem, assim, pra você que não conhece, eu tô vendo lá, parece uma coisa mais delicada, né? Musculação se arregaça, cara. Pilates é mais, né? Geralmente, assim, quem Relax. gosta muito de musculação não gosta do Pilates. E quem não gosta de musculação se dá muito bem no Pilates. Então, eu já tive muito paciente que chegou e fala, não gosta de academia, mas se apaixonou pelo Pilates. Pô, que legal. Porque assim, Pilates, muita gente tem aquela visão, é só um alongamento. Não, a gente coloca uns exercícios aí que a pessoa vai suar para fazer. Vai tremer o músculo e vai fazer 3, 4 repetições, assim, já vai estar morrendo, literalmente. Que top. Eu já peguei atleta de academia e falei, vamos lá, vamos fazer uns exercícios e... É porque o Pilates é o peso corporal, né? A maioria dos exercícios, sim. E a gente, no Pilates é molas, né?
que a gente usa. Então, cada mola tem uma cor e uma resistência. Mas tem o Match Pilates também, que daí é mais o Pilates no solo, também é mais o peso corporal. Mas a hora que você coloca o abdômen para trabalhar, você vê que o negócio é mais difícil. Onde eu trabalhava, a fisioterapeuta era a Aline, não sei se chegou a conhecer. Ela falava assim, olha, vocês, na época eu fazia academia, vocês estão todos aí querendo pagar de academia, mas vocês não aguentam 5 minutos fazendo algum exercício que use o peso corporal, ela falava assim, né? Que realmente você pega, você tem que levantar o seu corpo e tudo mais. Sim. Aí o buraco é mais embaixo, né? Mas é muito bacana, o pessoal gosta muito de fazer. E até na reabilitação eu gosto de usar bastante também, o paciente está com lesão, eu coloco ele para alongar. O pessoal ainda tem aquela visão, tô com dor, repouso toda a vida. Não existe repouso mais. Tem uma pergunta sobre isso. Tem? Uhum. Quer emendar já? Porque daí já... já vamos falar disso. É assunto polêmico aí. Após uma lesão, devo ficar 100%... Após uma lesão, devo ficar 100% em repouso até me recuperar? Com certeza não. Porque eu falo assim, 100% em repouso, você vai ter que ficar deitado o tempo inteiro. Tudo vai depender da extensão da lesão. Claro, você torceu o pé, não vou colocar você para pular logo 5 minutos depois. Então assim, a gente vai usar o gelo ali durante 2 dias. Mas assim, se você tem uma dor na coluna, você não vai ficar em repouso, o repouso vai piorar. Então assim, toda a lesão se cura com movimento. Toda lesão a gente vai curar com movimento. Então, quando fala, o médico mandou ficar em repouso. Não é necessário ficar em repouso. Mas é um clássico, né? Um clássico assim, toda a vida a gente... tem que ficar quietinho no seu canto, não se mexe. Então, é meio que ao contrário. Então, é o contrário. Então, assim, a coluna, você vai reabilitar com movimento. Tô com dor todo mundo fala, no ciático. Você tem um encurtamento muscular e pegou o ciático. Se você tá com o músculo encurtado, você precisa alongar, como que o repouso vai te ajudar? Claro que se você estiver lá chorando de dor, não vou colocar você para fazer exercício, mas não é indicado você ficar em repouso. Interessante. A pessoa se machucou, tá lá toda quebrada, entre aspas, ela tem que se movimentar, tem que fazer... Isso tudo vai depender da lesão. Se ela tiver, acabou de sair de uma cirurgia, aí é diferente. Tipo, fez uma cirurgia de joelho. Ainda mesmo assim, ela já vai começar a fazer a fisioterapia. E aí a gente consegue usar as correntes elétricas ali já pré-ativando o músculo. Entendi. E quem que indica isso? Isso é até uma coisa que o Eduardo sempre comenta, né? O fisioterapeuta ele tem autonomia para determinar isso ou passa pelo médico? O médico que tem que dizer, não, você tem que fazer fisioterapia ou você tem que ficar de repouso? Esse é um assunto legal. O fisioterapeuta é um profissional de primeiro contato, ou seja, você não precisa passar em ortopedista, pode ir direto com o fisioterapeuta. E até assim, geralmente tem paciente que chega com uma cartinha. O médico escreveu tudo que você tem que fazer, isso é errado. Conduta de fisioterapeuta, só fisioterapeuta pode dar. Então ele chega com uma cartinha, o médico falou para fazer isso, tá tudo escrito aqui. Não, isso é errado. É o fisioterapeuta que vai determinar as condutas. Mas tem o padrão lá, você tem que fazer 10 sessões. Geralmente é só, eles encaminham o paciente 10. Tem paciente que vai para 20, 30, tem paciente que 5 já resolve. Mas não necessariamente precisa passar com o médico. Então, por exemplo, se o cara tá lá, ele torceu lá a perna, ele quebrou alguma coisa do tipo, ele precisa de fisioterapia. Ele não precisa ir pro ortopedista, ele pode ir direto procurar você, por exemplo? Sim, é que quando tem uma fratura, automaticamente ele passa pelo ortopedista e tal. Sim. Mas vou dar um outro exemplo mais fácil. Você tá com uma dor na sua coluna já faz 5 meses. Aí você me encontra, eu falo alguma coisa pra você, daí você comenta, vou passar no médico primeiro. Não precisa, você pode ir direto comigo. Não precisa você passar no médico, pro médico te receitar a fisioterapia. Eu acho que... vou fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que deve ter a ver com isso. Por que os clientes procuram mais a fisioterapia pela clínica do que o profissional? Tem a ver ou não? Não tem nada a ver, mas tudo bem. Eu achei que era tipo... nada, nem vou tentar explicar o que eu achei. Nossa, você tá no... Onde você tá? Piracicaba? Eu vou ficar vermelho, ficar com vergonha. Agora eu até me perdi onde a gente tava. Não, então deixa. Então depois você faz essa pergunta. Porque eu acho ou tem a ver? Eu acho que não, né? Dá pra gente emendar. Dor nas costas, não precisa ir no médico. Não precisa. Assim, a não ser que você queira fazer um exame de imagem, descobrir, assim, falar, eu quero ir a fundo.
Mas você pode ir com o fisioterapeuta porque a gente vai avaliar, a gente vai também encontrar um diagnóstico para sua dor, vai resolver seu problema. Então não precisa todo esse trâmite. Às vezes todo esse trâmite, ainda mais se for pelo SUS, vai demorar você chegar até o fisioterapeuta. E nisso você perdeu tempo e pode piorar a sua dor. Entendi. Tipo, a pessoa que tá com dor no ciático, pode ir direto no fisioterapeuta também? Deve. Direto. Porque assim, medicações... o pessoal não se atenta a isso. Muitas medicações... Tomou Dorflex já. Vai na farmácia tomar uma injeçãozinha. Quem nunca, né? Geralmente, a maioria das medicações trata o sintoma, que é dor. Mas e a causa? Você tem que tratar a causa para resolver o problema da sua lesão. Senão não vai adiantar nada. Você vai tomar remédio o resto da vida e não vai adiantar. Então a gente trata a causa na fisioterapia. A gente vai procurar de onde origina essa dor. Às vezes você está com uma dor no pé, mas a dor não vem do pé, vem de outra parte do seu corpo. Então a gente vai investigar para a gente conseguir tratar e ir a fundo. Boa. Muito legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Não, finaliza essa, já que a moça... Era essa mesmo. Então, eu fingi vamos lá, que eu não vamos fiz, responder. né? Tá. Corta. Corta. A vergonha que eu passei. Não, é que eu não lembrava direito da pergunta. Com licença. Desculpa, gente. Acontece. Daqui a pouco você acha a pergunta. Por que os clientes procuram mais a fisioterapia pela clínica do que o profissional? Olha, essa pergunta é que assim, o fisioterapeuta é diferente de outros profissionais. Geralmente um nutricionista, ele não trabalha com uma equipe, ele trabalha exclusivamente sozinho. Então assim, o pessoal não tem muito essa noção de procurar determinado fisioterapeuta. Ele vai na clínica que é o mais fácil. E o que acontece muito? Eles vão fazer o rateio, eles vão ir clínica em clínica e às vezes eles vão procurar a clínica que cabe no bolso, vão chorar ali, chorar aqui. Então, acho que é mais essa cultura de procurar a clínica por ser mais prático e fácil do que determinado profissional. Então, por isso a gente tem trabalho de mídia hoje em dia que ajuda muito. Sim. Mas você pega, assim, a maior parte do público idoso, eles não têm acesso à mídia. Então, às vezes você fala assim, procura o do Douglas. Ele vai falar, mas quem é Douglas? Um pessoal que não tem acesso à rede social e não me conhece. Não sei. Ele fala, então ela vai procurar uma clínica que para ela vai ser mais fácil. Entendi. Essa analogia com o nutricionista é muito boa, né? Porque as pessoas procuram o nutricionista X. Sim. Vai na Renata, vai lá na Fernanda, na nutricionista tal. Agora, realmente, médico, mesma coisa. Vai no doutor tal. Sim. Agora, físio, é verdade, né? É uma pergunta interessante, né? A pessoa procura a clínica, né? E assim, tem muitos fisioterapeutas em Biúna, né? Assim, a gente não parece, mas tem bastante. Então, acredito que seja mais por isso também. Ir direto na clínica, porque é até mais fácil. Porque, geralmente, os médicos, por ética profissional, eles não falam nomes, né? Não falam, procura o Douglas. Eles falam, fisioterapia. Então, aquele paciente vai sair dali, vai perguntar para alguém e a primeira clínica que falar, a pessoa vai acabar indo. Então, acredito que seja mais por isso também. Mais uma coisa cultural. Entendi. Você acha que tende a ser diferente um dia? Ou você acha que as clínicas dominam e elas que vão ser não vai ser a cara do fisioterapeuta profissional? Vai ser sempre a cara da clínica? Olha, que depende. Pensa, assim? Acho que depende tudo da história da clínica. Tem clínica que tem o nome do fisioterapeuta, então fica conhecida pelo nome do fisioterapeuta, mesmo que às vezes não seja ele que vai atender sempre. E tem clínica que fica famosa pelo nome da clínica. E às vezes a pessoa vai ficar lá um tempão e nem vai saber o nome das pessoas, não vai nem lembrar. Você vai falar o nome do dono e a pessoa às vezes não vai nem saber. Entendi. Aí acho que depende muito também. Mas acho que um dia vai ser mais específico, procurar, até por causa das áreas, né? Tipo, que eu sou gosto de tratar atleta, então fica mais fácil o pessoal me achar e tal. Entendi. Vai de mais perguntas ou posso... Posso perguntar? Fica à vontade, meu amor. Sabe do show do milhão? Meu Deus. Valendo 50 mil reais, imagina? Valendo 50 centavos, que eu não posso pagar. Nem 50 reais. Taca ali pau, Sobre a metodologia do Pilates, existe algum cuidado especial quanto à idade do praticante? Sim. Porque assim, cada um tem seu limite. Então a gente vai de acordo com o limite de cada um. Eu posso pegar uma pessoa de 15 anos que é limitado, e eu já peguei paciente de quase 70 que não tem... eu consigo fazer inúmeros exercícios de boa.
Então, acho que o limite é do próprio corpo da pessoa. A gente tem que respeitar o limite também. Eu não posso querer fazer graça, falar, vamos fazer uma foto legal se o paciente tem um certo limite. Uma pessoa de 15 anos faz Pilates? Faz. Eu até tive um paciente, acho que ele tinha 14 na época, ele me procurou porque ele caiu de fazer motocross e fraturou as 2 mãos. E ele era encurtado, bastante encurtado. Falava pra ele, toca o chão. Encostava no joelho. Eu sou encurtado, então. Sim. Eu sou muito encurtado, cara. Encurtado, esse encurtamento. Eu faço alongamento com terceira idade, na recreação, eu sou o pior das tiazinhas. Não consegue encostar o chão. Não consigo, cara. Não, estou preocupado, cara. Nem sei se eu consigo também. Esse paciente, eu mostrei o Pilates pra ele se interessou, a gente foi fazendo, ele foi melhorando, ele encostava no chão. Aí a gente a gente acabou cortando relação, mas por causa que eu saí um tempo da clínica para ficar exclusivo na linha de frente do Covid, né? Aí eu não conseguia conciliar, porque eu trabalhava de manhã em São Roque, aí à tarde eu fiquei com algumas casas que já estavam comigo há muito tempo e à noite aqui em Biúna. Nossa. Mas tem paciente de inúmeras idades, pode qualquer idade, de Caramba, criança, 10 anos. Posso entrar Pode. Aproveitar o teu gancho? A gente fez. Agora a gente está usando muito um esquema muito legal que a Fran faz lá no Instagram. Parabéns, Fran, você é muito boa nisso aí. A Fran faz umas pesquisas lá no Instagram e é muito legal, cara. E assim, eu tenho esse conhecimento porque eu convivo muito com o Eduardo, ele tem um podcast dele aqui, e que é da área da saúde, mesmo não sendo da área, a gente acaba absorvendo muitas coisas, né? Então eu sei que tem o fisioterapeuta respiratório, que o fisioterapeuta ele estava na linha de frente da Covid. E assim, muitas pessoas não sabem, acham que fisioterapeuta é só para fraturas e tudo mais ali. Eu, por exemplo, não sabia. A Fran não sabia, por exemplo. Fiquei sabe? chocada. Conta pra gente o que o fisioterapeuta faz, o que fez, como que foi esse lance da pandemia aí. Conta pra gente. Foi um lance muito doido, acho que para todo mundo. Mas a gente teve um papel fundamental durante a pandemia, porque assim, eu costumava falar que nosso trabalho era ser o pulmão dos pacientes, porque a gente trabalhava para reabilitar o pulmão, do mesmo jeito que a gente reabilita músculo, a gente reabilita pulmão. E você é um fisioterapeuta especialista em fisioterapia respiratória. Então, assim, durante o Covid, ficou em mais ascensão o nosso trabalho ainda. Antes já tinha os fisioterapeutas em hospitais, mas durante o Covid, mais em evidência ainda. Então, assim, você pegava um paciente que estava com um problema respiratório por causa do Covid grave. Então, o que a gente fazia para melhorar? Ofertava oxigênio? Não está adiantando. Então, a gente já ia para um procedimento chamado ventilação não invasiva, que é aquela máscara que todo mundo acho que chegou a ver na internet, para evitar que o paciente fosse entubado. O Douglas, teve um boom, todo mundo teve acesso aí. Quem intubava o paciente eram os fisioterapeutas? Não, quem intuba é o médico, porque a intubação envolve medicamento. Então, assim, o médico intuba e você fica do lado ali já com o respirador pronto. Que é quando é o aparelho. Quando tem a parada é o fisioterapeuta que usa o ambu. O ambu também, que é o balão de oxigênio. Esse negócio aí. Também na intubação também, a gente pré-oxigena também. Entendi. Mas a nossa maior função é deixar o aparelho pronto para quando o paciente for intubado, conectar para o paciente respirar. Porque automaticamente ele é induzido ao coma, ele vai precisar de um aparelho para respirar, porque ele vai estar totalmente relaxado. E quem toca esse aparelho é o fisioterapeuta e mais algum outro profissional? O médico pode também, enfermeiro também pode, mas assim, o fisioterapeuta acaba dominando mais. Por, assim, especializar na área. E isso são todos ou alguns, o Douglas? Isso é uma curiosidade minha. São todos os fisioterapeutas que podem fazer isso, que teve na linha de frente da Covid, ou foi só quem era especialista no respiratório? Tem que ter a especialização na área. Pode ser fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória, emergência e urgência, mas tem que ter a especialização na área, porque é o primeiro requisito que eles pedem quando você vai ser contratado. Tem pós na área? Então, assim, tem que ter. Entendi. Justamente por isso também, porque para você tem que estar profundo nesse conhecimento de aparelho, você tem que saber mexer, porque você vai ser, literalmente, você vai ser o pulmão daquele paciente. E não pode errar. Não pode errar. Um erro pode prejudicar em muito o paciente, então tem que ser muito criterioso. Eu até brinco, né? Eu sempre odiei matemática, nunca fui bem com números. E eu tenho que fazer conta, para justamente não errar.
Faz continha. E você comentou que trabalhou no Hospital de Ibiúna e em outros lugares também. Sim. Sempre no olho do furacão, então, porque foi uma loucura. No olho do furacão. Mas foi, assim, incrível. Foi uma experiência, assim, hoje eu paro para pensar, foi incrível, porque foi 2 anos, assim, intensos, que eu vivi pro hospital. Então, eu chegava na casa estressado, então só dormia. Minha namorada até falava, você só trabalha e dorme, você não vive mais. Já estava assim num ponto de exaustão. Mas o que me motivava era isso. Eu vou lá e sabendo que eu vou ajudar alguém, porque esse alguém tem uma família lá esperando, tem um filho, tem uma mãe que quer que ele volte para casa. Então a gente tem que voltar para lá e lutar. E você não ficou com medo, cara? No primeiro ano eu fiquei até meio neurótico, assim, ficava sentindo sintoma do além. Não, porque a gente passou por Porque a gente tem que ir no mercado, tem que comprar as coisas, não pode sair de casa. Quando eu queria assim, no começo. E eu trabalhava numa clínica, então eu tinha aquela preocupação, eu fazia recreação com idosos que não podia levar para a clínica. Aí eu trabalhava com um avental, com 2 massas, um face shield, né, que chama o negócio lá. Parecia que eu ia pra lua, cara. Era muito doido. Louco. É que foi muito assustador no início, né? O pessoal lá de casa, acho que minha mãe foi a pior, assim, ela tinha muito medo. Então eu chegava em casa, ela ligava a VAP lá e me lavava. Brincadeira. Mas era assim, tira a roupa lá fora. Álcool, assim, fecha o olho e vai. Até pouco tempo ela ainda tinha muito medo. Então assim, ela e meu pai seguiam na risca. Mas eu tinha medo mais pelo pessoal de casa mesmo. Sim. Porque eu pensava assim, se eu pegar uma... Você não chegou a ficar isolado deles? Não cheguei a ficar isolado, mas eu tomava todo o cuidado possível. Não entrava com a roupa do hospital em casa. Assim, e chegou uma hora que não tinha pra onde correr. Eu falei, chega uma hora que não tinha mais onde correr. Eu falei, se pegar vai ser uma consequência, mas passei ileso. Não chegou a pegar? Não peguei. Caramba. Cara, e vários profissionais pegaram, né? Muitos. Foi complicado, cara. Mas eu ficava doidão mesmo, tipo, falava, não, eu acho que eu tô Covid. E eu que tenho asma? Mano, e eu que tenho asma? Meio viciadão no Berotec ainda. Nossa, cara, eu fiquei muito... E pra explicar pras pessoas que às vezes me atacavam, né? Porque eu tem asma, tem rinite. Eu tenho... Se eu sentir um cheiro diferente, já me tranca tudo. E se eu andar agora que eu tô sedentário, se eu andar uns 20 minutinhos, já fico... Parece que eu tô no estágio lá, quase sendo entubado, porque... Olha aí, explicar, fisioterapia respiratória pode te ajudar. Olha aí, a gente trabalha com asma também. É mesmo? Sim. Se você chegar com uma crise de asma no hospital lá, a gente vai te ajudar. Nossa, e o Tom sempre sofreu muito com isso. Quando ataca, meu Deus do céu. Depois que ele passou no pneumologista, né? Ele começou a usar uma bombinha que... Agora é mais controlado, né? Mas mesmo assim, de vez em quando... Os gatinhos chiando no peito. Nossa... Dá agonia. Tem alguma pergunta em relação E ele usava tanto Berotec que ele ficava assim, ó. Mas eu não cheguei a ficar viciado em Berotec, mas eu fiquei muito triste quando tiraram o Berotec do mercado. Mas é um medicamento que até a própria bombinha aí gera uma certa dependência a longo prazo. Gera porque por exemplo, eu tenho a bombinha lá, né? E eu tenho medicamento. Se eu não tomar um dia, tá de boa, eu fico normal. Mas se eu não tiver aquilo ali, à minha disposição, eu fico, nossa... a cabeça já... Eu já cheguei aí de noite comprar o medicamento, o refil, né, do negócio. Verdade. O negócio é doido mesmo. Tem alguma pergunta em relação à pandemia, Fran, pra gente continuar que depois eu queria falar um pouquinho da parte de corridas, coisas assim. Que tem muito lá no seu Instagram, né? Tem. Corridas, campeonatos, queria falar um pouco quem olha meu Instagram acha que eu só sou atleta. Que eu mais posto lá sobre corrida. Durante a pandemia, qual o momento que mais te marcou na sua área? Foram vários meses, assim. Eu costumo falar que eu posso ficar o dia todo contando coisas que eu vivi na pandemia. Mas teve coisas, assim, que me marcou muito. Uma coisa que me marcou muito foi um conhecido que eu atendi. Um conhecido da família. Ele entrou, acho que numa segunda no hospital. Tava super bem, até falei pra filha dele, fica tranquila. Ele tá bem, daqui 5 dias ele vai pra casa. Porque pelo que eu vi, ele tava ótimo. E ele foi tendo uma piora ao longo da semana, mas assim, ainda tava bem. E antes de eu assumir meu plantão, isso foi ele entrou na segunda, quando era na sexta,
já me falaram, ó, ele foi entubado. E eu nem tinha assumido o plantão. Ainda até falei, não, até onde eu sei, não, porque ele estava super bem ontem. Aí cheguei no hospital, ele realmente teve uma piora absurda na sexta de manhã, precisou ser entubado. E eu lembro que eu segurei a mão dele e falei algumas coisas para ele. Falei, ó, sua família tá orando muito por você, esperando você voltar para casa e você é muito querido. Nisso ele saiu uma lágrima do olho dele, Nossa, isso é bacana. Até eu vou chorar aqui. E eu falei, se você tá me ouvindo, aperta minha mão. E ele apertou. E no dia seguinte ele veio a falecer. E foi uma coisa que me marcou muito, porque trabalhar aqui em Biúna, então assim, muitos pacientes que passavam aqui eu conhecia. Principalmente na segunda onda. Muitos pacientes eu conhecia assim em muito tempo. Em São Roque também conheci alguns, mas não tanto. Mas em Biúna, então a maioria eu conhecia. Então foi marcando. Um outro que me marcou muito, eu costumo falar que foi o pior plantão da minha vida. Foi numa sexta-feira também. Eu cheguei lá e a gente tinha 9 aparelhos, 9 respiradores. Os 9 estavam ocupados. Não tinha vaga em nenhum outro hospital para transferir ninguém. Só que você andava no quarto e tinha ali 4, 5, 6 pessoas precisando do respirador. E não tinha o que fazer. A gente estava com os 9 ocupados e foi um plantão tenso que eu fui embora mal, assim, porque fugia do nosso controle, né? A gente estava lá para prestar o serviço, mas não tinha material. Mas isso foi a nível nacional, né? Não foi só aqui, isso aconteceu em todos os lugares. Colapso total mesmo foi quando a gente parou e pensou, falei, e agora? O que vai fazer? E tinha que improvisar. Infelizmente, a gente tinha que inventar alguma coisa para ajudar, improvisar, usar o que tinha para ajudar os pacientes que precisavam. E Douglas, aqui em Biúna, vocês chegaram ao ponto de escolher paciente para poder entubar? Eu não digo escolher, a gente vai por grau de gravidade. Uhum. Tipo assim, você está necessitando mais do que um outro paciente. Então a gente vai por grau de gravidade mesmo. Quem precisa mais. Entendi. Quem muitos falou, né? Ah, escolhe, você eu não quero e você eu vou entubar. Teve essa polêmica. Os idosos, entubam os mais jovens. Isso não teve. Tipo, vamos entubar o jovem porque o idoso já tá fazendo hora extra. Não, isso não teve não. Era por grau de gravidade mesmo. Quem precisava mais acabava sendo entubado. Entendi. Então aqui foram muitos, né? Infelizmente, muitas vidas aí se foram na pandemia. Cara. Tem mais uma, peraí. Mais uma? Quais os benefícios Quais os benefícios da fisioterapia em um pós-Covid no paciente? Legal isso daí. Interessante mesmo. Eu até tenho uma pergunta sobre. Muito legal. Até teve um casal que pegou Covid, que eu conhecia também. Os dois ficaram bem graves, Covid, os dois foram entubados. E quando eles tiveram alta, eu trabalhei com os dois. Então, assim, o que acontecia? Você ficava muito tempo internado, perdia força na perna, você ficava com a sequela do Covid, que é aquela fadiga. Então, a gente tinha que reabilitar de novo. Reabilitar para voltar a força, reabilitar para esse pulmão voltar a responder, reexpandir esse pulmão, que ele estava cheio de sequela. Então, a gente atuou bastante também no pós-Covid, não só na parte respiratória, mas na parte motora também. Que dependendo do tanto de dia que ficava internado, a pessoa saía bem debilitada do hospital. E muitas pessoas ficaram, depois do Covid, ficaram com sequelas, né? Sim, até hoje. Tem pessoa que fala, peguei Covid ano passado e tô com sequela até hoje. Isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar pra você, existe alguma coisa que seja comprovado que realmente determinadas situações acontecem com quem teve Covid? Eu vou contar um lance idiota, tá? Eu não acreditei, mas a menina falou, ela trampando lá em Cotia, fazendo locução, a menina foi lá e eu acho que a mãe dela, ela é uma moça de, sei lá, uns 20 e tantos anos, da sua idade. Ela falou que pegou Covid e depois que ela pegou Covid, ela passou a não gostar mais de chocolate. Tipo, não tem nada a ver, na minha concepção. Juro pra você, cara. Ela falou, depois que eu peguei Covid, eu não gosto mais de chocolate. Tem alguma relação? Não, acredito que não. Acho que foi mais dela mesmo. Assim, depende, porque eu ouvi muitas pessoas falar, fiquei com a memória ruim. O que eu mais ouvi falar foi memória ruim depois do Covid. Tipo, não lembra nome, assim. Cara, eu tenho memória ruim, eu acho. Eu não tenho certeza se eu peguei Covid, mas agora, falando de memória ruim, eu já tive bastante. Não, mas, por exemplo, meu pai, ele pegou Covid e ele chegou a ficar bem mal, mas ele não foi internado. Mas ele ficou bem mal. Desde essa época, ele fica muito doente. Sempre. Ele agora tem problema de pressão, tem problema no fígado, não sei o quê, e
Ele fica cansado, tem muita dor de cabeça. Isso também é que o Covid, assim, ele também agia no sistema nervoso, né? Então, ele como se desconfigurasse o corpo da pessoa, né? Então, assim, tem gente que através do Covid descobriu que tinha outras coisas, mas o que aconteceu muito também foi, assim, de tanto medo, pessoas começaram a se medicar. Então, vou tomar vitamina C, vou começar a tomar antibiótico para prevenir isso. Não existia, né? Mas conheço algumas pessoas que tomavam antibiótico como prevenção de desespero, de medo, tomava medicação por conta. Isso foi um risco no Covid. Eu vi bastante gente tomar vitamina C. Aqui assim, as vitaminas, quando você tem vitamina para imunidade, ela te ajuda, mas não que ela vai te curar naquele momento que você tá com Covid já. Mas esse foi um problema também, as pessoas sumia remédio da farmácia porque o pessoal começou a se medicar na casa. E isso também ajudava você a pegar um Covid, porque se você não tá com a bactéria e você toma um antibiótico, você acaba anulando as suas bactérias de defesa. Então você fica mais exposto a você pegar alguma coisa. Não sabia. Teve esse problema de automedicação, os pacientes que tentavam curar na casa, chegavam no hospital já em um estado gravíssimo, porque ficou 10, 12 dias tentando curar na casa. Na hora que chegava no hospital já estava bem avançado. Cara, esse lance da Covid é uma coisa complicada, né, cara? Se politizou muito essa pandemia. Então, assim, eu acho que a gente só vai descobrir o que se deve fazer mesmo depois que isso, sei lá, daqui a tantos anos, né? Não sei o que você quer da área da saúde, porque eu acho que ainda não existe um protocolo 100% efetivo, não sei. Hoje em dia a gente consegue seguir melhor. A primeira onda nem tanto. Porque a primeira onda era tudo novidade, precisava descobrir qual remédio era bom, qual não era. Na segunda onda a gente já estava mais preparado. Então hoje em dia, você vai procurar um médico, eu tô com Covid, já tem uns remédios mais concretos para resolver sua situação. Entendi. Mas na primeira onda a gente demorou um pouquinho mais para chegar a essas conclusões, o que era bom e o que não era. Hoje em dia já tem, assim, nenhum remédio é 100% eficaz, isso depende do organismo e tal, mas hoje em dia já tem uns remédios mais certeiros, digamos assim, já para tratar a Covid. Mas nada que seja, tipo, pra Covid mesmo, não existe ainda. Ainda que tudo tá, até as vacinas ainda, né, tudo é novidade ainda, né, então acho que vai levar um tempo ainda pra gente ter total domínio. Uma vacina para ser desenvolvida demora, tipo, muitos anos, né? Sim. E a da Covid foi, tipo, rapidão, então acho que nem... Tipo, tá em fase meio que de teste ainda, digamos assim, né? Eu também... Eu costumo falar pro pessoal assim, quem tem medo de tomar, fala assim... Hoje em dia a gente tem muito mais tecnologia do que antes. Isso a gente vive dentro do hospital, tem exame 3D hoje em dia que você praticamente enxerga o corpo humano em 3D, facilita tudo. Então assim, acredito eu que não ia ser colocada a saúde em risco a nível mundial com as vacinas. Tipo assim, vamos soltar, vamos testar aí na sociedade e vamos ver o que dá. Tem todos os protocolos de segurança, não é tão simples aprovar uma vacina como o pessoal falou, pulou fase. Não, ela passa por várias fases até ser aprovada. Pode acontecer alguns problemas daqui uns anos, isso que a gente vai ver daqui para frente. Eu descobri aí. Mas não que ela vá matar 50% da população. Isso ainda assim, tem muito a se descobrir, claro, para não ficar... terceira, quarta, quinta dose. Acredito que eles vão tentar chegar numa dose de reforço uma vez por ano. Entendi. Assim como as outras... vai ficar para sempre, né? Eu acredito que sim. Sim. Igual de gripe. Mas tem muita gente que tem... Eu tenho vários familiares que... Sua avó? Minha avó tem 80 e alguns anos. Prefiro não opinar, senão... E ela não tomou a vacina. Porque meus tios, minha mãe, inclusive, não tomaram. Falaram que quem toma vacina morre. Eu falei, gente, então eu vou morrer, porque eu tomei. Eu tomei, mas assim, eu não peguei Covid. Então assim, ela de certa forma me protegeu. Porque eu conheço muitas pessoas que pegaram, mas eu tava ali na linha de frente o tempo todo tendo contato e não peguei. E assim, a pessoa fala, mas quem tomou tá pegando. Ou pegou e ficou assintomático, né? Pode ser, mas eu acredito que não. A gente fazia alguns testes de vez em quando. Entendi. Mas o pessoal fala, mas até quem tomou tá pegando. Mas o pessoal tem que entender que ela não vai te prevenir 100%. Ela vai ajudar os sintomas não piorarem. Sim. Isso, o que mostra que a vacina teve efeito foi a gente conseguir sair desse colapso.
Então, hoje em dia tem Covid, mas me fala assim, você não ouve mais falar, tem uma UTI lotada, não tem vaga, tem não sei quantos internados, morreu não sei quantas pessoas hoje. Então, a gente deu uma controlada. Então, assim, teve resultado. Não que seja 100%, mas teve um resultado bom, digamos assim. Boa. Essa é boa também. Qual a importância do fisioterapeuta na área hospitalar e qual a função dele ali dentro? A gente atua em praticamente todas as áreas do hospital, internação, emergência, urgência, UTI. Então, assim, a nossa função ali é salvar vidas, primeiramente, salvar vidas, desde o recém-nascido até a meia-idade, idoso. Então, a gente está ali para salvar a vida. Então, a nossa importância é estar ali junto com o médico numa hora que o paciente está entre vida e morte, você consegue ajudar. Quando o paciente é induzido ao coma, você vai estar ali lidando com o aparelho para ele ficar do melhor jeito possível. Então, assim, a gente tem uma importância muito grande no hospital que, assim, muita gente não sabe porque acaba não precisando do fisioterapeuta no hospital. Como você comentou, você tem asma. Se chegar numa crise de asma lá, assim, muito severa, o fisioterapeuta vai estar ali do seu lado até você sair dessa crise. É mesmo? Sim. Vai te ajudar. E às vezes você nem vai saber que aquela pessoa que está te atendendo é especificamente um fisioterapeuta. Você vai achar que é um médico. É que na minha fase de crise, hoje, graças a Deus, eu tive condições de ir num pneumologista, ele me passou um medicamento que eu consigo encontrar, mas antigamente eu ia demais. Daí já era até o padrãozinho lá, a Brotec e a Trovente, por isso que eu meio que viciei, né? Eu ia lá, era tão bom. De madrugada no hospital. Ia de madrugada, depois eu já tive condições de comprar um inalador, já pude fazer em casa, depois eu já fugi no pneumologista, já uso bombinha. Mas medicação, qualquer medicação em excesso causa uma dependência, né? Porque o corpo pede. Né? Acaba acostumando com a substância e ele acaba pedindo. E porque, falando de hospital, né? O fisioterapeuta, a gente tem a concepção que é só a reabilitação, né? A gente tem essa concepção, mas tem um fisioterapeuta na emergência também. Sim. Cara, tem um acidente gravíssimo, o paciente chega em estado grave, ele vai ser entubado, o fisioterapeuta tá ali também para... Até em parada cardíaca, o fisioterapeuta tá ali para ajudar. No hospital de Biúna, em todo horário tem fisioterapeuta? 24 horas. 24 horas. Isso é muito bacana, porque na região aqui, nem todos os hospitais têm fisioterapeuta 24 horas. E Biúna, desde que eu entrei lá, sempre teve à disposição 24 horas o fisioterapeuta. Caramba. Em todos os setores, seja na maternidade, no pronto-socorro infantil, no adulto, na internação, sempre tem o fisioterapeuta. Poxa, que legal, né? Uma informação legal pro pessoal, né? Sempre tem. Posso estar falando abobrinha de novo, Normal, né? Pra variar. Né? Normal. Mas, por exemplo, se uma criança tá se afogando, já aconteceu com a nossa filha, por exemplo, dela se afogar no leite, e aí precisa ir correndo pro hospital que ela não consegue respirar, o fisioterapeuta fica ali do lado para auxiliar nesse, numa emergência assim desse tipo? Sim, porque a gente vai tentar aspirar esse conteúdo que ela engasgou. Foi leite. Vamos colocar uma sonda e vamos tentar aspirar e tirar esse leite. Aí vamos pedir um raio-x, ver se foi pro pulmão esse líquido. Então a gente vai estar ali, precisa de um oxigênio, a gente já vai ofertar oxigênio, então a gente vai estar junto sim. Entendi. E quando nasce também que a criança... Quando nasce uma criança prematura. O fisioterapeuta já vai estar ali acompanhando, vai ver o desenvolvimento ali, porque às vezes nasce com probleminha no coração, aí a respiração também não é legal, então a gente vai estar ali, vai ofertar oxigênio, vai trabalhar com essa criança, se precisar de um procedimento a gente vai estar realizando. Então, quando a criança engoliu sujeira do parto também? Sim, a gente sempre está junto ali, dependendo da situação, a gente vai estar junto ali para ajudar em qualquer ocasião. Legal. Vamos... Não, agora que você estava falando em ficar viciado em remédio, tem uma pergunta sobre isso. Como tratar quem tem dores psicológicas e é viciado em medicação? Boa pergunta, hein? Geralmente, a gente, quando se fala em hipocondria, que é a necessidade de estar tomando medicamento, geralmente precisa fazer terapia, porque isso acaba tomando conta da vida da pessoa. Quando você é viciado em determinada medicação, ela vai começar a te fazer muito mal. Pode fazer uma úlcera gástrica, pode trazer inúmeros malefícios para a sua saúde. Então tem que fazer uma terapia, porque assim, nenhum corpo aguenta tanta medicação. Isso uma hora vai dar problema, uma hora vai cobrar, o seu corpo vai cobrar essa medicação tomada em excesso. Tô com dor, tomo Torcilax. Torcilax é um veneno. Tô com dor, tomo dipirona e vai tomando. Então tem que procurar um especialista.
tem que se tratar, faz uma terapia, procura um psicólogo, porque isso tem que ser tratado, até mesmo porque tem uma causa, às vezes, por que a pessoa é hipocondríaca? Talvez ela teve alguém na família que morreu de alguma doença, ela tem medo, ela teve algum trauma na infância, ela tem medo de pegar alguma doença, então tem que tratar, porque em excesso vai fazer muito mal para ela a longo prazo. Uma coisa é você fazer 10 dias de medicamento que o médico ali receitou. Outra coisa é você pegar esse medicamento e tomar um ano inteiro, vai te fazer mal. Tem uma outra pergunta muito interessante aqui. O pessoal aí teve boas perguntas. Pessoal. Por que uma pessoa com a perna amputada tem a sensação de ainda sentir o pé? Muito boa pergunta também. É a famosa dor fantasma. Isso acontece em cerca de 90% das pessoas que têm membro amputado. 90%? Caramba, 90%? Sim, isso atrapalha muito a qualidade de vida da pessoa. Então, sim. O que acontece? É como se fosse assim, você perdeu uma mão. Só que o seu cérebro ainda manda o estímulo para essa mão, porque ele, no mapa dele ele não constou que você perdeu um membro ainda. Então ele vai continuar mandando um estímulo de dor, de coceira, de formigamento. Então, assim, até o fisioterapeuta pode atuar nisso, geralmente enfaixa o membro, faz algumas massagens, faz algum estímulo elétrico, porque isso vai atrapalhar demais a vida do paciente. Mas isso é psicológico ou... Não, isso não é psicológico. Não é psicológico? Não é psicológico, é porque realmente é como se o cérebro ainda não captou que ele perdeu um membro. É como se esse membro ainda estivesse nele. Caramba. É tipo assim, você deletou, mas ainda está na lixeira. Então, entendi. É uma boa analogia, gostei. Ainda tá no... Muito só boa. não dá para recuperar, mas... Sim. Mas ainda não... tá... Que mancada. Não, brincadeira. Mas Dá pra restaurar. mas é real. Eu tive um paciente que... Ele falava, coça demais minha perna. Mas 90% eu já tinha ouvido falar, sinto como, mas 90%? Sim, mas na verdade é quase que a maioria. Você acordou da cirurgia, você ainda na sua cabeça ainda vai estar lá. Muito relato de motoqueiro, isso no local do acidente. Minha perna tá doendo e a perna tá por outro lado da estrada. Nossa. E ele tá sentindo aquela dor na perna. Então tem que tratar o mais rápido possível para melhorar a qualidade de vida, porque senão... imagina, você ficar com isso todo dia, doendo, formigando, e aquele membro que você não tem mais acaba debilitando muito a parte psicológica do paciente. Caraca. Nossa. Mas é tipo, quando a gente tem filho, depois de um tempo, parece que a gente ainda sente como se estivesse mexendo na barriga. E não tem nada. Nossa, eu nunca ouvi falar não, eu nunca senti isso. Não, já ouvi falar várias vezes, eu já senti também. É estímulo cerebral. É a lixeira. Entendi. O corpo ainda está acusando, ainda não atualizou ainda o sistema. Vou fazer uma pergunta. Você é atleta, você corre, né? Conta como é que surgiu isso Porque você trabalha com atletas, pessoas que fazem isso, correm, e você também é praticante, é isso? Pratico também. Comecei a correr em 2013, na verdade foi por causa de um primo meu. Tava lá num dia aleatório lá, e ele chegou e falou, vem cá que eu vou mostrar minhas medalhas de corrida. E eu falei, que medalha? Porque na minha cabeça só existia aquela corrida lá que tem Olimpíadas, né? Uhum. Aí ele me mostrou, falou, começou a falar das corridas, eu me interessei muito. Eu comecei a correr assim, por hobby, comecei a correr e passou uns anos eu comecei a participar de provas, né? Então, me apaixonei. Hoje em dia é meu hobby favorito, eu tenho uma parede lotada de medalha. Cada medalha representa, tem uma história legal. Então, assim, que eu gosto muito de correr porque você se supera, cada corrida é uma história diferente. Então, assim, na corrida eu costumo falar, você vai ultrapassar, você vai ser ultrapassado, mas no final é você contra você mesmo. Então, tem corridas que chega numa parte, é você e seu psicológico, até onde vai, até onde você consegue. Esse ano eu fiz uma maratona aí, que foi, acho que o maior desafio de todos da minha vida. Foi muito bacana, foram meses me preparando e... concluí com sucesso, mas foi uma experiência incrível, única, uma sensação única você concluir uma prova que você se prepara tanto. Uma maratona tem quantos quilômetros? 42 e 200. Nossa. Mas você correu esses 42 ou tipo, andou e correu? A maior parte eu corri, eu dei umas andadas no final, porque foi onde eu comecei a sentir dor. Mas chega a parar assim, tipo... vou descansar aqui. Você não chega a parar 100%. Às vezes você continua andando, mas não chega a parar 100%. Porque eu acho que o interessante, eu acho que o maior prêmio é você finalizar. Eu acho que isso deve ser o maior
prêmio, a maior satisfação você finalizar um negócio desse. É assim, emocionante, porque é loucura, né? Você se prepara em média 6 meses para uma maratona. Então você passa por muita coisa nesses 6 meses. Você tem dor, você se restringe de comer muita coisa. Então, assim, você tem que preparar o psicológico. Chega uma hora e você fala, não vou aguentar, eu não estou preparado. Aí você tem que parar, pensar. Então, hoje em dia também eu sou do grupo Vamos Correr Biúna e a gente tem pessoas lá fundamental que teve junto comigo nessa. Que legal. É um grupo super bacana, então assim, a gente se ajuda muito nesse grupo, a gente um incentiva o outro. E nessa maratona foi 100% incentivo do pessoal da minha família também, que me incentivou muito. Minha mãe e meu pai me ajudam muito na dieta e namorada também pega no meu pé, porque às vezes eu dou umas deslanchadas aí. Mas foi muito legal. Tem até a Alessandra aí, que é responsável do Vamos Correr Biúna, ela me passou muita experiência, né? Me ajudou em muita coisa. E concluí aí, foi muito bacana. Mas aí como que você faz? Vamos lá, só para eu poder entender, porque eu gosto. A gente corria na Marginal, né, Fran? Essa é uma fase... Boas fases, que a gente não era tão sedentário assim. Mas eu nunca fui de... Eu não consigo correr 1 minuto. Não, porque a gente não deu sequência, né? Mas, tipo, mesmo quando eu tinha esse costume de fazer exercício, né? Eu nunca fui de correr muito. Eu corria no máximo 3 minutos. E aí andava e corria mais 3 minutos. Aí andava 1 minutinho, corria mais 3. Mas eu nunca consegui, tipo... intenso, sabe? Você vai muito de treino. Você vai treinando, uma hora você consegue. Tanto quando eu comecei a correr, eu corria assim, distâncias curtas, assim. E aí foi aumentando, aí você baixa um aplicativo ali para calcular a distância, aí você vai se empolgando, aí você vai conhecendo a galera. Tem um negócio hoje no Instagram que falava assim, primeiro você corre 10 minutos, uma coisa assim. Depois você baixa o aplicativo para saber quanto em quilômetros você conseguiu correr. Aí depois você faz não sei o quê e aí, bem-vindo ao time, é um caminho sem volta. Mas é isso mesmo, porque assim, você vai sair, vai para um rolê, fala, vamos sair numa pizzaria. Rolê de corredor vamos correr em São Paulo. A gente acorda 3 horas da manhã, sai de Biúna 4 e vai correr. O pessoal fala, vocês são muito loucos, mas é isso mesmo. E como é que faz? Você começou a correr e entrou no grupo? Como é que faz? Tem um processo para entrar? Porque se Vamos Correr Biúna, a gente sempre vê nas redes sociais, pessoal de camisetinha, uma galera. Na verdade, o quesito é correr. É que você corre, né? Porque às vezes o pessoal entra... mas não corre, não faz nada, acaba ficando até deslocado, né? Porque assim, a gente sempre marca alguma coisa, vamos marcar um treino tal dia. Entendi. Nem sempre é só corrida, vamos marcar um treino e tomar um café da manhã. Aí vamos marcar treino para se preparar para determinada prova. Então assim, que nem domingo a gente tem uma prova, então a gente reúne o pessoal e vai para essa prova. Então para entrar nesse grupo a pessoa tem que ser meio que no intermediário, não pode ser iniciante. Não, pelo contrário. Não, eu acho que sim, cara. Sabe por quê? Sabe por quê? O Guilherme, ele trabalha aqui com a gente no escritório, né? Ele falou assim, ô Tom, vamos correr, cara, vamos correr, vai eu, meu pai, meu tio, só que eles correm todos os dias. Só que eu tô numa fase que se eu for voltar a correr, eu vou correr, tipo, 1 minuto, vou andar 3, vou correr 1 minuto, vou andar 3. Esse é o processo pra eu voltar ativa. E se eu for correr com esses caras, eu vou atrapalhar esses caras. Então, não é pro iniciante, não se iluda. A gente tem um lema que é ninguém fica para trás. Então, assim, não importa se você consegue correr 1 minuto, você não vai ficar para trás, porque a gente sabe que todo mundo que está ali passou por esse processo, demorou chegar onde chegou. E corredor é de fase. Teve fase que eu estava pegando troféu, hoje em dia estou voltando numa fase boa de corrida, mas hoje em dia nem tanto mais. Então, assim, a gente passa por fase, mas todo mundo passa pela primeira fase. Então, o intuito do grupo é esse, é que a gente quer incentivar você a entrar pro esporte corrida, porque tem inúmeros esportes, Biúna. Tem futebol, tem luta, então a corrida é um diferencial. Então, a gente tenta estimular todo mundo, quer ir, vamos, tal dia tem treino, vamos com a gente estimula mesmo, ninguém vai ficar para trás. Não pensa assim, ai, que saco, aquele cara veio hoje, eu vou ter que ficar lá moscando para trás, Não, porque assim, a gente não... sola mole ali, existe algum... Não, porque a gente sempre vai numa galera boa. Então, assim, a gente vai em 20 pessoas. Dessas 20, que 3 seja quase profissional. Eles vão na frente, a gente vai mais atrás, vai conversando. A gente se diverte muito nos treinos, dá risada, conversa. E ninguém chegou ao ponto de... um asmático da vida chegar quase a infartar, assim? Eu já corri com uma amiga, eu já corri com uma amiga que ela teve uma crise de asma no final da corrida, mas ela tava com bombinha.
Ainda bem. Sorte, hein? Na época eu não era fisioterapeuta respiratório. Eu falei, meu, se der ruim aí, eu não sei o que eu vou fazer. Mas daí foi só ela, só caso isolado. Aí ele fala, devido a esse caso, eu resolvi fazer a aposta. E você não pensa ou já correu, por exemplo, a mais tradicional acho que do Brasil, né? Que é a Maratona de São Silvestre? Já corri. Já correu? Já, mas não é maratona São Silvestre. É o quê? Todo mundo acha que é maratona. É só São Silvestre, ela é 15 quilômetros. Corrida de São Silvestre, Isso, na verdade. ela é 15 quilômetros. Eu fiz em 2019. Foi a última, né, antes da pandemia. É o quê? É uma meia maratona, é isso? Não, meia maratona é 21 quilômetros. E aí tem a São Silvestre é 15 quilômetros. Que é uma corrida mais comemorativa, alguma coisa assim. É confraternização. Porque é a última corrida do ano, dia 31 de dezembro, então você vai pra fazer festa. Mas você finalizou ela? Nossa, sim, uma sim. festa de 15 quilômetros. Uma vez o Vianello, um amigo nosso, apóstolo agora, né? Faz tempo já, agora não. A gente que não vai lá. Faz um tempo. Ele falou assim, o Tom, a gente tava na fase de esportistas, né? Ô Tom, vamos treinar, cara, vamos treinar que no final do ano a gente faz a São Silvestre. Eu falei assim, nunca na vida, cara, como que a gente vai correr uma maratona? Daí só ficou na conversa, né? Então, assim, são 15 quilômetros. 15 quilômetros. Pra vocês, tipo, é meio de boa, assim. Assim, a São Silvestre a gente vai com o intuito de festejar mesmo, porque assim, você não consegue correr, porque é muita gente. Acho que 30, 50 mil pessoas. Nossa. Congestiona o tempo inteiro, então assim, a gente levou 3 horas, acho que, pra acabar a corrida, porque não tinha como você ir rápido. É festa, vai, tira foto, dá risada. Na corrida você conhece gente do Brasil inteiro. Então assim, você tá correndo, você olha pro cara, o cara olha pra você, daqui a pouco um já contou a história pro outro, daqui a pouco você vai ali, conhece outro. A corrida é a união. E você nunca pensou... Nossa, eu achei que não desse pra conversar, porque tipo, você tá correndo, né? Só asmático que não consegue. Como que não vai... Aí vai conversar, eu converso, eu corro, porque o fôlego não dá pros dois. E lá, e como que faz pra correr uma maratona? Não é maratona, corrida de São Silvestre. A pessoa se inscreve? Se inscreve, a corrida é livre para todo mundo. Qualquer um pode ir lá e se inscrever? Qualquer um pode se inscrever. E o que é bacana na corrida, assim, eles não vão te obrigar. Você vai correr uma corrida de 5 km, você fala, mas eu não aguento. Eles não vão te obrigar a correr os 5, você pode andar. Então o pessoal tem medo de fazer corrida, não, mas é totalmente tranquilo. E você vai se empolgando. Você fez uma corrida, botou a medalha no pescoço, você fala, nossa, que legal. Porque todo mundo vai ganhar medalha. Todo mundo vai ganhar. E eu costumo falar, a corrida é um dos poucos esportes que não tem rivalidade. Tem uns quenianos lá. Mas esses são os profissionais. Tem sim, gente que é amador. Eu me considero amador. Mesmo que eu fiz maratona, eu sou atleta amador. Não corro para competir. Então, assim, é muito difícil. Eu vou estar correndo com você, eu vou falar, vou destruir esse cara na corrida. Eu vou ter que acabar com ele. Não. Eu acho que eu pensaria assim. Aquela lá correu mais que eu. Eu fico me sentindo mal. Às vezes tem ali dá uma... falar. Algumas vezes que eu fui fazer caminhada na Marginal. Aí chega, passa uma senhorinha assim de uns 80 anos. Essa é de praxe, passa né? por mim assim, aí eu tento ir mais rapidinho assim, né? Pra não passar tanta vergonha. Então eu imagino que se eu fosse numa corrida assim, eu ia acho que não. Eu acho que sim. E você nunca pensou em tipo assim, a gente sempre vê, São Silvestre, eu falo da São Silvestre porque é a mais conhecida, né? Você nunca pensou, vou correr um monte, nem que seja por 1 quilômetro pra me destacar, ficar na frente por tipo 2 minutos só a São pra Silvestre, ver como é que é. Cara, é muito difícil. Ir pras cabeças, assim. São Silvestre é difícil. Eu não me lembro se você tem que ter currículo para largar na frente, que é histórico de ser campeão em provas, ou se você tem que pagar um valor para sair na frente. Entendi. Mas é muito difícil, até mesmo porque a largada deles é mais cedo, que já é para ninguém tá no caminho deles, né? Porque eles vêm para ganhar, porque o prêmio da São Silvestre é muito bom, é um valor alto. Então eles vêm para ganhar. Então eles largam mais cedo, vai aquelas motos mesmo, acompanhando, você consegue ver. Você só não consegue chegar perto, dependendo da parte da corrida, mas na São Silvestre é muito difícil você conseguir largar na frente. Corridas convencionais você consegue, sai na frente, sai de onde você quiser. Porque tem corrida que às vezes você sai no fundo, mas durante a corrida você vai ver se já tá lá para frente já. Vai conseguindo... Hoje em dia eu já fiz, acho que esse ano eu já fiz umas 14 corridas já esse ano. Caramba, mas onde tem tanta corrida que a gente não fica sabendo, Douglas? Mais São Paulo. São Paulo é o forte. São Paulo, Sorocaba, que nem agora, domingo vai ter uma em Mairink.
Aí em outubro a gente tá para fazer uma em Votorantim, uma em Sorocaba e uma em São Paulo. Mas como é que faz? O grupo de vocês tem os contatos ou é através de algum... É tipo, quem vê primeiro lança lá, fala, ó, vi tal corrida, vamos fazer? Joga num grupo, aí quem quiser vai lá e faz. Entendi. Aí a gente segue as páginas no Instagram que divulgam as corridas e a gente faz a inscrição, aí ganha camiseta. Legal. Cada corrida tem um kit diferente. Eu fiz a do Superman, veio camiseta, veio a capa do Superman, veio a mochilinha do Superman, cada corrida tem um kit diferente. Que loucura. O que te motivou a ser um maratonista e quais os benefícios desse esporte para a saúde? O que mais me motivou assim, foi a autossuperação mesmo, porque se olhar no meu Instagram, eu publiquei em 2015 a minha vontade de fazer uma maratona e toda vez que eu estava me preparando, algo dava errado. Em 2015 eu já ia fazer a maratona, estava inscrito, deu problema, não consegui fazer. Aí eu desencanei durante um tempo, aí em 2019 eu comecei a me preparar de novo. 2020 veio a pandemia. Eu falei, acho que não é para eu ser um maratonista. Eu quase desisti. Aí no final do ano voltou as corridas e eu falei, não, acho que... Aí me motivou a fazer. Mas é mais a superação mesmo, você se superar e para ter no currículo. Os benefícios para a saúde? Inúmeros. Bem-estar, você evitar ter algumas doenças. Nossa, corrida é saúde, é sinônimo de saúde. Eu tinha uma concepção... Quando eu era moleque, eu jogava bola, corria e me atacava asma. Aí, depois que eu fui procurar praticar mais alguns esportes aí, numa época, eu percebi que depois de um tempo, foi ao contrário, começou a melhorar. Sim. Então, como que faz pro cara que tem problema respiratório começar a correr, querer caminhar? É possível? Porque para muitos, há um tempo atrás, eu achava que era impossível. Não, é possível. Só que você vai ter que ir no seu limite. Você não pode, nunca corri, hoje eu vou sair correndo a marginal inteira. Então você começa caminhando, começa a dar uns trotezinhos. Hoje eu vou correr 500 metros. Corre 500, anda. Meus pais correm também. Não correm não com frequência, mas eles gostam de participar de vez em quando. O que eu fazia com eles? Ia com eles na marginal e falava, vamos correr 1 minuto e caminhar 2. Corre 1, caminha 2. No outro dia, fazer o contrário. Vamos correr 2, caminhar 1. Até o dia que a gente estava correndo 3, caminhando 30 segundos. E até o dia que eles conseguiram fazer prova de 5 km. Hoje em dia eles fazem. Caramba, cara. A gente escolhe uma prova e eles vão e fazem com a gente. Então tudo é questão de treinar mesmo. Se você persistir, você vai conseguir tranquilo. E aí você vai aumentando o desafio. Você corre 5, a pessoa fala, vamos correr 10 naquela corrida tal? Bora. Aí daqui a pouco você fala, vamos fazer uma meia maratona, que é 21 km? Vamos. Aí quando você vê, você já tá indo para essas provas mais desafiadoras. Caramba, que loucura, né? Muito legal. Foi mais alguma aí? Tem algumas. Faz mais uma aí que eu vou... O que te inspirou a ser um fisioterapeuta? Meu avô. Boa pergunta. Ele tinha artrite, né? E eu, na época, tava, acho que no segundo colegial, e procurei na internet o que eu podia fazer para ajudar, né? O que tinha que fazer, porque eu não fazia ideia do que era. Aí tinha lá, fisioterapia. Eu falei, comecei a pesquisar e falei, acho que é isso que eu vou fazer de profissão. Desde então eu escolhi a fisioterapia e meu avô veio a falecer 1 semana antes de eu entrar na faculdade. Caraca. Nossa. Mas isso me motivou ainda mais. Eu falei, mesmo que ele não tá aqui, eu vou me formar porque ele me inspirou. Então foi meu avô que me inspirou a ser fisioterapeuta. Se eu sou fisioterapeuta hoje foi porque meu avô me inspirou. Nossa, que legal, bacana, né? As histórias bacanas. E eu não sei se tem essa pergunta, mas eu vi que você é muito versátil, né? E a fisioterapia tem muitas áreas. Qual que é a tua área favorita, digamos assim? O que você prefere fazer? Pilates, não... reabilitação, não respiratório. O que você tem hoje preferido hoje? Eu gosto mais do hospital. Porque eu gosto de viver adrenalina. Eu gosto de sentir adrenalina. Eu gosto do coração batendo mais rápido, aquela agitação. Eu gosto da coisa mais agitada. Então, às vezes, tem um plantão muito agitado. Que é urgência e emergência, o pessoal fala. O pessoal às vezes fala, nossa, que plantão, tá um caos. Eu falo, eu gosto daquela agitação. Caraca, aquela adrenalina me dá gás, assim, me dá energia. Eu gosto de adrenalina. Então, eu gosto da coisa mais agitada. Que, assim, o Pilates é mais tranquilo, as outras áreas é mais tranquila. Eu já gosto da coisa agitada mesmo. Mas, por outro lado, você vê muitas coisas ruins, digamos assim, acontecer, né?
acaba fazendo parte do seu dia a dia. Como que você lida com isso? Tipo, com a morte. Vamos supor assim, você deve ver muitas pessoas morrerem. Sim. Uhum. Como você é uma pessoa fria, as pessoas têm essa sensação que as pessoas da área da saúde são frias, não têm coração. Você não tem coração? Você não tem coração? Cara... Olha, assim, eu não sou extremamente frio. Você deixa na casa o coração. Mas eu me tornei um pouco frio, sim. Isso é automático. Você não escolhe ser frio na área da saúde, é automático. Porque assim, você tem duas opções. Ou você começa a aprender a lidar com aquilo como se fosse uma coisa comum, ou você vai ficar depressivo na casa. Imagina todo plantão que falecer alguém, você ir embora triste, chorando. Vai chegar uma hora que você vai se afundar em depressão e você não vai conseguir enfrentar mais aquilo. Principalmente no Covid, tinha 3, 4 óbitos por dia. Aí, então, assim, eu acabei me tornando um pouco mais frio, mas não que eu seja sem coração. Eu sou difícil, assim, fica mais difícil você se emocionar com alguma coisa, mas não que nada te toca mais. Não, pelo contrário, ainda sinto emoções. Ainda sente emoções. Mas é mais difícil. Outra coisa, mas eu sinto. Mas você acha que isso, de certa forma, acaba refletindo na sua vida no particular, ou você consegue separar assim? Não, eu sou daqui pra lá, já é o Cazaburi mais... Não, eu consigo separar bem. Consegue, assim. sim? Eu saio do hospital, fica tudo lá. Eu É não levo nada pra casa. Pô, que legal, cara. Fica tudo lá. Porque tem muitos profissionais de saúde que eu não sei se existe um dado sobre isso, mas que eles... De suicídio, né, cara? Até em Ibiúna aconteceu um tempo atrás. Provavelmente deve ficar sabendo. Os caras se matam, assim, porque eu não sei se não aguenta o reggae, se há muita pressão. Trabalhar no hospital tem muita pressão, muita cobrança. Então você pega isso aí, pessoas que têm 30 anos de casa já, isso chega uma hora que desgasta a saúde mental mesmo. Então você pegava o Covid, pessoas que já tinham 20, 30 anos de trabalho, ainda enfrentou o Covid, deu um bom desgaste emocional. Então, assim, aí você tem que se sobressair. Você parar e falar, eu preciso de ajuda. Você tem que pedir ajuda. Se você não consegue lidar mais com aquilo sozinho, alguém vai ter que te ajudar. A ideia é fazer terapia. Assim. Terapia, procura um psicólogo. Procura ajuda, não guarda isso pra você. As pessoas, às vezes, têm mania de guardar o problema e tentar resolver. Não tente tentar ser herói de você mesmo. Procura ajuda, porque saúde mental hoje em dia é uma coisa muito complicada. Então tem que procurar ajuda e ainda mais a gente está no Setembro Amarelo aí, né? Então procura ajuda. Não... O Setembro Amarelo, conta pra gente, pessoal, qual que é o significado? É de prevenção ao suicídio mesmo. Então assim, no hospital chega muitos casos de tentativa de suicídio e tal. Então assim, tem que procurar ajuda mesmo, fazer terapia, porque saúde mental não é brincadeira, uma coisa que foge do seu controle, você não consegue controlar. Então chega uma hora que você tem que procurar ajuda mesmo para você não chegar à sua exaustão completa, a ponto de você querer tirar a própria vida. As pessoas, elas... hoje não muito que tem mais informação, né? Em relação a pessoa ter depressão, as coisas assim, o pessoal falava que era muito frescura, ou vai pra igreja, alguma coisa nesse... vai pra igreja. Se não vai pra igreja, você fica assim mesmo. Ou os mais antigos falavam. Então, é um lance que tem que tomar cuidado mesmo, né, cara? Muito cuidado, porque é uma briga interna. E às vezes, muitas vezes a pessoa nem sabe. Porque a depressão é silenciosa, às vezes. E como que a pessoa consegue se diagnosticar com depressão? Eu falo que eu quase tive uma depressão. Eu tive uma pré-depressão, eu acho. Só que eu não tenho certeza, né? Eu também acho. Um exemplo, você vem fazer o podcast toda terça. Você vem com disposição, você espera chegar terça, daqui a um tempo você não quer fazer mais. Você chega aqui desanimado, fala, não tô afim hoje, não quero sair de casa, começa a ficar recluso, começa a ficar desanimado, assim, as coisas começam a perder a graça na sua vida. Então, tipo assim, eu conto uma piada, você não vai rir, mas não é porque você não quer, você já tá enfrentando uma batalha interna, só que você não sabe. Fala assim, nossa, é estranho, não tem vontade de fazer mais nada, você vai começando a ficar na casa, não quer sair... Aí, às vezes, começa a ter um pânico de alguma coisa, tipo, vai no mercado, começa a ficar desesperado e não sabe o porquê. Você já está começando a ter uma crise de pânico. É sinal que você já está entrando numa depressão. Entendi. Você não quer mais sair de casa, as coisas perdem a graça, literalmente. Então, você começa... São sintomas assim que vão te mostrando que você está com depressão. Entendi. Porque o pessoal assimila muito depressão assim, perdeu um familiar, ficou depressivo. Mas não é. Nem sempre é desse jeito. Tem pessoas que têm a vida perfeita, mas são depressivas.
Então, assim, é uma batalha interna. E não existe um porquê e um para quê. Acontece. Pega qualquer pessoa. E ansiedade também. Uma vez eu passei, mal, assim, do nada. Quase morreu. E eu achei que eu ia morrer, sério. Tipo, eu sem ar, assim, morreu, eu fiquei não sei. muito, 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 muito mal mesmo. Aí eu fui no hospital e o médico falou pra mim que era uma crise de ansiedade. Sim. A crise de ansiedade você tem falta de ar, você tem... coisa que você não consegue explicar. Dói o peito assim, ó, eu achava que eu tava infartando. E eu pensando, nossa, viu? Mas é uma batalha interna. Tipo, a maioria dos casos você sente uma agonia sem fim. Você tá angustiado, agoniado e não sabe por quê. Então são sinais que você precisa de ajuda, que possivelmente está entrando numa depressão. Tem muitas pessoas que chegam na depressão profunda mesmo. E aí, assim, fica mais difícil, cada vez mais difícil tratar. Complicado. E Douglas, você tá no hospital de Ibiúna desde quando? Novembro de 2019. 2019, a gestão de quem? De 19? Era João Melo, do João, né? João Melo. Talvez você não possa falar, mas como que é essa questão do hospital, assim? No modo geral, eu falo. Porque o hospital tem fase que tá mó bom, tem fase que tá só Deus na causa. Tem fase que não tem médico. Tem fase que não tem médico. Tem um outro dia que você vai lá, tá top, parece particular. Então, o que acontece com esse hospital de Ibiúna? Você que tá ali dentro, você que vive aquilo ali desde 2018, pegou aí 2 gestões aí. O que acontece com esse hospital? Não sei se você pode falar alguma coisa. Sim. É que, assim, o hospital tem uma excelente estrutura. Então, assim, você compara os hospitais, assim, tem uma estrutura boa. Só que a demanda em Ibiúna é muito grande. E o que o pessoal precisa entender? Aí que é um pronto-socorro. O que é prioridade no pronto-socorro? Emergência e urgência. Você cai de moto, chega lá com 2 fraturas na perna. E a Fran chega com uma dor de cabeça. Tem um médico atendendo, ele vai ter que parar de atender a porta para atender você, porque você é uma emergência. Então, ela que está com dor de cabeça, ela tem que esperar um pouquinho mais. E esse atendimento na emergência pode demorar. Às vezes precisa fazer um procedimento. Quando vai entubar, por exemplo, demora, é um procedimento demorado, tem que ter uma cautela, preparação de medicação, prepara a equipe. E aí acaba travando a porta. Então, muitos não entendem por que demora tanto. Mas todo pronto-socorro, a prioridade é emergência e urgência. Por isso que é feita a triagem. Sim. Então, se você for ver pela classificação, te coloca uma pulseira azul, você tem o prazo de espera de 2 horas. Entendi. Entendeu? Então, assim, o pessoal não tem essa paciência, às vezes, de esperar. Você vai segundo no hospital, tá bombando. Então, assim, a demanda é muito grande. Porque, assim, o médico, não adianta nada ele atender 30 de uma vez e colocar 30 para medicar. E atender mais 30, vai congestionar também. Então, chama o pessoal, atende, medica e vai chamando para fluir. Mas, assim, hoje em dia, o que eu posso dizer, assim, o hospital tem bastante médicos bons, a equipe boa. Como eu falei, é até um luxo o hospital ter 24 horas fisioterapeuta, que é muito difícil o hospital que tem. Qualquer horário vai ter. Isso é muito difícil, isso já vem de tempo. A população acho que às vezes nem sabe, né? Né? E quando fica internado, você fica amigo da família, porque eles veem que o seu trabalho vai ajudar o familiar a ir embora mais cedo do hospital. Então, assim, o que demora às vezes é por isso. O pessoal acaba não entendendo. Tem um acidente muito grave, com 3 vítimas. Você tem 2, 3 médicos no hospital, atendendo ao mesmo tempo. Eles vão ter que parar e atender a emergência. Mas você acha que... Às vezes precisa, de mais de um médico. Sim. Mas você acha que a demanda no hospital é maior do que a quantidade de médico que tem, muitas das vezes? Então, na verdade... Eu como população, eu vejo essa oscilação de... Mesmo, por exemplo, eu chego lá para levar minha filha, eu levo no hospital de Ibiúna, né? Pobre louco, levo no hospital de Ibiúna, que é um excelente hospital, atendimento legal, show de bola, mas às vezes tem um médico... tem um médico, ele tá atendendo lá embaixo, tem uma emergência, então não tem previsão, não tem médico, simplesmente... A gente pega e vai embora. É complicado, né? Eu acho bem mais complicado quando é questão de criança. Porque a criança, né? Outro dia eu levei minha filha também, e aí aconteceu exatamente isso. Algumas vezes já aconteceu isso. Sim. E aí a minha própria filha, a gente ficou esperando assim, aí chegou uma hora que ela falou assim, mãe,
ninguém vai fazer nada comigo. Vamos embora, quero ir embora, não aguento mais. E aí fui embora. O que pode ter acontecido, não sei dizer ao certo nesse caso, às vezes apura muito lá embaixo. Porque lá embaixo, além de ter emergência, que chega o tempo inteiro, tem acidente, chega, pessoa que passou mal na casa chega, automaticamente entrou na emergência, o médico tem que atender de imediato. Às vezes, o que acontece? Tem observação no fundo, que são em média 10 leitos de observação, às vezes os 10 estão lotados. Tem um leito de isolamento e tem a internação lá em cima que está tendo em média de 10 a 20 pacientes internados. Tem 3 médicos atendendo, aí você pega, um foi para emergência, um foi atender a observação e às vezes eles precisam do médico do pronto-socorro infantil para estar ajudando a dar uma aliviada lá embaixo. Mas hoje em dia, geralmente, fica o médico no infantil às 24 horas, exclusivo do infantil agora. Ultimamente está ficando. E tudo depende do dia. Às vezes apura um pouquinho mais a emergência. Se tiver um acidente grave, vai apurar mesmo, não tem jeito. É complicado, né? A última vez que eu passei a Eloá, né? Foi um médico, assim, muito bom, que eu cheguei. Aí ele pediu exame de sangue, exame de urina, exame de não sei o quê. Mandou tomar soro, e aí depois tinha que passar com ele de novo. Não, foi muito bom, não tem o que falar. A gente só sente essa discrepância de um dia pro outro, né? Zerou o médico. Eu costumo falar do SUS em modo geral. Eu sou um cara que defendo muito o SUS, não falando de Biúna, só o SUS em geral. Sim. Porque, tipo assim, acaba medicamento na Unimed. Muito raro a pessoa vai fazer um escândalo na Unimed. Vai reclamar, vai filmar, vai fazer não sei o quê. Acaba o medicamento no SUS, a pessoa falta te bater no hospital. Então assim, mas por quê? Porque é SUS? Não, tem medicamento que às vezes vai acabar no particular e também vai acabar no SUS. Mas não é porque é o SUS que faltou. Às vezes é porque acabou. Na época do Covid, acabou a medicação. Não tinha onde comprar a medicação. Então, tipo assim, isso foi geral. Então, às vezes tem que... Assim, claro que tem hospitais do SUS que não funcionam mesmo. Mas do mesmo jeito que, às vezes, no particular, você vai lá e não é bem atendido também. Sim, eu acho que... Eu ia falar que é mais, de repente, o público que frequenta. Também, né? De repente, né? Também. As pessoas conseguem, sei lá... Eu até entendo, porque assim, você vai no hospital, você quer atendimento, e você não quer... Você falar que você está com paciência é mentira. Eu também, quando ia no hospital, não gostava de esperar. Sim. Então, eu esperava meia hora, para mim já era absurdo. Então, assim, também vai de cada um. Eu não sou hipócrita falar, não, é errado. Eu também não gostava de esperar. Sim, mas até entender como funciona a coisa. Sim, total. Então, assim, chega paciente que fala, nossa, fui na Unimed e não fui tão bem atendido assim. Fui em outro hospital, também não fui tão atendido assim. Então, depende muito. Cara, você falou do SUS, né? Às vezes o pessoal não tem essa consciência que o SUS é muito bom, que o SUS às vezes... É uma referência mundial, né? Tipo, o que você fala mais sobre o SUS? Porque o SUS não tem em todos os países, né? Não tem. Nos Estados Unidos não tem SUS, por exemplo. Não tem. O SUS é muito bom assim, porque você cai, quebra uma perna. Você não tem convênio nenhum. Você imagina se você tivesse que pagar uma cirurgia. Quanto você ia gastar? Então o SUS vai cobrir essa sua cirurgia. Você vai ser internado, vai ser transferido, vai ser avaliado, vai passar pela cirurgia e vai fazer o acompanhamento. Tudo isso por conta do SUS. Então você imagina se não tivesse. Claro, é bom você ter convênio para determinadas situações e tal, mas o SUS é muito bom, desde que na mão certa, né? Dos lugares certos e que a pessoa saiba fazer uma coisa acontecer. Daí envolve a questão que vem de cima, a questão política, a questão de gestão, daí já é complicado, mas... No modo geral, o SUS é muito comum a gente ver em filme, por exemplo. Que qualquer coisa que acontece, a pessoa vai lá pro hospital e depois sai com uma dívida, fica endividada. Mas é isso mesmo. Até muito filme, sério. Hoje em dia aí no TikTok aí você vê brasileiros morando nos Estados Unidos. Eu vi até um vídeo de uma menina falando, chegou minha conta do hospital. Eu tomei uma injeção, $700. Isso para os Estados Unidos é um absurdo. Uma injeção, $700. Agora você imagina uma cirurgia, uma coisa mais complexa... fica inviável. Endividado. E, cara, você já chegou a lidar... Melhor esperar 2, 3 horas mesmo. É que quando o paciente chega até você, eu acho que ele já passou por alguns processos, né? Você nunca teve que lidar com revolta de paciente, não? Ou de familiar, não, né? No hospital? É. Não, muito difícil. Né? Porque, assim, a equipe tá lá para trabalhar e nem sempre a gente tem culpa da demora e tal. Então, assim, a equipe do Hospital de Biúna é muito acolhedora.
Não, eu falo em geral, enfermeiro, técnico de raio-x, todo mundo, recepção, atendem muito bem. E às vezes foge um pouco do nosso controle pela demanda. Mas tem paciente que fica bravo, mas com o fisioterapeuta nem tanto, porque a gente não atende tudo, né? A nossa prioridade é as emergências, pacientes internados, então a gente acaba não indo de frente com esse público, que vai tomar uma injeção, alguma coisa. Beleza. Ô, Fran, eu já vou me encaminhando pro findar. Eu tenho mais umas coisas... dá pra finalizar com essa aqui, ó. Pode ser? Deixa eu ver. Qual conselho ele tem pra quem está... Nossa, eu ia perguntar isso. Meu Deus do céu. A gente está conectado. Seu Bluetooth deve estar ligado em mim, não é possível. Faça a pergunta que eu vou só acrescentar, então. Qual o conselho que ele tem para quem está começando agora a cursar fisioterapia? Emendando nessa pergunta, você falou que Ibiúna tem muitos profissionais, fisioterapeutas, e sempre quando tem um número grande de profissionais da área, geralmente das pessoas que vêm aqui no IbiúnaCast, a gente pergunta assim, se não está saturado, se ainda tem espaço. Então, aproveitando o gancho, né, o conselho que você dá para as pessoas, e se ainda tem área na região, né, por exemplo. O conselho que eu dou é faça a diferença no que você vai fazer. Não faça o mesmo que todo mundo já faz, seja o diferencial. Não importa se você vai fazer a fisioterapia ou não, seja a diferença, porque assim, mesmo que esteja saturado, se você fizer diferente, você vai ter espaço. É igual cantor, senão o cantor nenhum mais ficaria famoso. Então assim, você tem um trabalho para você ser feito, faça. Entre na faculdade disposto a estudar, se apegue no estudo, batalhe muito, não desanime e tenha muito amor, porque a fisioterapia é amor. Assim, eu falo que é muito amor, é você tomar as dores do paciente e poder ajudar. Então, assim, tenha na sua cabeça que você vai ter que correr atrás, nada vai cair do céu. Ah, me formei e não consigo trabalhar, mas por que você não está conseguindo? Você tem que correr atrás. Faça o diferente, não caia na mesmice de fazer tudo que o povo já faz, tudo que é igual. Então, assim, procura um caminho alternativo e segue. Senão, a gente satura de coisa repetitiva. A gente nunca satura de coisa legal. Então, assim, faça o diferente. Legal. Gostei. Show, né? E ele deu umas analogias muito boas, né? Igual cantor. Foi improviso. Faz sentido. Tudo improviso. Você tinha ensaiado falando. Não foi combinado, gente. Não lemos as perguntas pra ele. Gostei muito das perguntas. Show de bola. Muito bem elaboradas. Obrigado ao pessoal que fez pergunta. Várias perguntas. Até fiquei surpreso porque tem muitas perguntas de muitos convidados que a gente às vezes não faz porque não dá tempo e às vezes não faz porque não rola mesmo. Mas show de bola, foi muito bom. Eu acho que é isso aí, né, Fran? Acho que foi um bate-papo muito bacana, muito proveitoso, de muito conteúdo. E é isso aí, Douglas Casaburi. Quer falar mais alguma coisa, mandar um recado para alguém? Fica à vontade. Agradeço aí o convite, sempre acompanho vocês mesmo, procuro sempre interagir lá, mandar uma pergunta aí para gerar aí, né, um papo legal, até levantar algumas questões aí para a pessoa falar. E é uma honra estar aqui hoje, sempre assistindo, e hoje poder estar aqui trocando uma ideia com vocês aí, foi muito bacana. E agradeço mesmo o convite e todo sucesso aí para vocês aí. Obrigada. E que muitas pessoas venham aqui e tenham a mesma oportunidade que eu tive. Show de bola. Que legal, a gente agradece nossa. mais uma vez. Há tempos, como eu te falei, que a gente queria você aqui, pelo teu conteúdo, pelo seu bate-papo. E eu até indico pro pessoal, tem um podcast seu lá no Café e Saúde, com o Eduardo, que é mais voltado aí para a área da saúde, algumas coisas técnicas. Então, para você que também fez essa pergunta da pessoa que quer ser, né, fisioterapeuta, acompanha lá também, Café e Saúde Podcast. É muito Douglas Casaburi, vai lá que tá muito bacana. Não só o do Douglas, mas todos os episódios do Eduardo são interessantes. Muito bom. É isso aí então, Fran. É isso aí. Suas considerações finais. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Quem puder ajudar a Casa de Santa Rita. Verdade. Ajude. A gente vai deixar o Pix na descrição do vídeo. Ou faça uma visita também, que é muito importante lá pra galera. Pensa só, se cada pessoa fizesse um Pix de R$1. Não, até eu ia querer, né, Fran? Então, mas se cada pessoa fizesse um Pix de R$1, o tanto de pessoas que vê o vídeo, né? Principalmente no Instagram, né? Já ajudaria. Esses dias a gente teve um Reels com mais de 9 mil visualizações. Beijo no coração de vocês. Até o próximo episódio. Até a próxima.